Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, a nossa amiga do coração, que hoje a Beth, a nossa amiga, ela veio fazer a leitura do Evangelho, o capítulo 5, item 26. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Minha amiga Beth, bem-vinda mais uma vez. Que honra, que alegria em recebê-la. Muito obrigado por estar aqui. É uma gratidão poder aprender um pouco com o seu evangelho que você estudou para auxiliar a todos nós. Então, você pode iniciar com uma prece, por favor, amiga, e no final a prece. Deus abençoe e, por gentileza, é com você, amiga. Então, boa noite, amigos queridos, elevando o pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso grande amigo, Mestre de Nazaré, Jesus, aos mentores amigos, ao mentor do SEAC, o Antônio, que eles nos abençoem nesses próximos instantes, para que possamos entender as maravilhosas palavras do Evangelho. Que assim seja. Então, esse capítulo, né? Esse item 26 do capítulo 5, Provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício, foi um anjo da guarda que escreveu, lá em Paris, em 1863. Então, né, quem trouxe essa mensagem denominou-se um anjo da guarda. E aí, ele faz uma pergunta para que a gente reflita. É permitido abrandar, suavizar, diminuir as nossas provas? E aí ele responde essa pergunta com outras perguntas. Diz ele: é permitido àquela pessoa que está se afogando procurar salvar-se? É permitido retirar um espinho do pé? Se a gente está andando e pisou no espinho, ele ficou encravado no pé. É permitido ao doente chamar o médico? E ele explica que a finalidade da prova não é um castigo, é exercitar a nossa inteligência, paciência, resignação. E ele até comenta, o anjo da guarda, né, que se o homem e uma mulher, né, nascem numa situação difícil, por exemplo, nasce com problemas físicos, ou nasce já doente, nasce numa situação de miséria, essa pessoa tem obrigação de procurar, por todos os meios, vencer essas suas dificuldades. E o mérito, né, quando as dificuldades surgem, está em suportar essas provas sem reclamar, em resignar-se diante do inevitável, em perseverar na luta, não desesperar quando a gente não se sai bem ou quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, não ter preguiça. E aí, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ou seja, aqueles que sofrem são bem-aventurados, são felizes. Então, o anjo da guarda também reflete conosco. Então, se Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, será que há méritos em procurar as aflições, em provocar as aflições? Quer dizer, a gente tem que sofrer voluntariamente para ser feliz? Ou a gente deve agravar as nossas provas, sofrer, né, de uma forma voluntária? E olha a resposta dele, do anjo da guarda. Sim, há mérito, e um grande mérito, com uma condição: se isso for para o bem do próximo, porque isso será um sacrifício. Sacrifício é sacro ofício, ou seja, trabalho sagrado. Mas não há mérito se nós sofrermos por benefício próprio, por egoísmo ou até por fanatismo. Então, fanatismo, por exemplo, as penitências, as autoflagelações,
nos tempos passados, as pessoas usavam o silício. O que que é o silício? Silício com C, né? Então, é um objeto que se utiliza para machucar a pele, para incomodar a pele. Então, por exemplo, tecidos, né, as roupas de tecidos muito ásperos, um cinto cheio de espinhos, cerdas, pontas, ou um cordão, né, cheio desses espinhos, ou um arame cheio de espinhos que era enrolado na perna. Outro tipo de penitência, de autoflagelação, é rezar de joelhos, é usar aquele chicote, a gente vê muito nos filmes, né, da Idade Média, dormir no chão, fazer um jejum contínuo. Tudo isso as pessoas acham que é, vai mortificar a carne, ou seja, vai judiar da carne, porque na concepção dessas pessoas, a carne seria, entre aspas, impura, corrompida. Mas a carne, o nosso corpo físico, é só um instrumento da nossa alma. Quem, quem usa bem ou mal esse corpo é o nosso próprio espírito. Então, esse silício é de um uso muito antigo na Igreja Católica, mas o Papa João Paulo II usava silício. Bom, falando em jejum, né? O jejum prolongado, que enfraquece, que adoece, também é uma maceração do corpo físico. É é sofrer voluntariamente, para nada, né? Então, nós lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 11 e 17, onde Jesus diz: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, é isso que o contamina. Não sabeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Então, o jejum deve ser espiritual. O que que é jejum espiritual? É jejum de fofocas, não fazer fofocas, é jejum do fanatismo, das intrigas, do orgulho, do desrespeito, da perversidade, da inveja, da avareza e de qualquer excesso, por exemplo, a gula. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente lê: Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis. Tudo isso é uma privação inútil, isso que, né, citamos. Então, não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Então, torturar voluntariamente o corpo físico é infringir as leis de Deus, é debilitar esse corpo sem necessidade, o que é considerado um verdadeiro suicídio. Então, diz o Evangelho: usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Bom, isso é sofrer à toa, né? Mas e quando se trata de sofrer para aliviar o próximo? Por exemplo, suportar o frio para agasalhar aquela pessoa necessitada, passar fome para alimentar aquele que necessita. Isso é um sacrifício abençoado por Deus, diz o anjo da guarda. Vós que deixais vossos toucadores perfumados, né? Então, o quarto, né, que tem a penteadeira, o toucador é uma penteadeira, né? Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos,
que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. E aí a gente tem o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que ela largou o conforto das casas dos pais, da casa dos pais, e foi dedicar-se aos mais pobres, uma vida cheia de renúncias, de sacrifícios, tanto que ela foi considerada a santa das sarjetas, porque ela atendia essas pessoas que não tinham lar. E ela escreveu frases assim fantásticas que ficaram muito conhecidas, a gente pode até procurar na internet. Coloca lá frases de Madre Teresa de Calcutá, frases assim belíssimas, de muita sabedoria. Então, eu trouxe duas aqui, de Madre Teresa. Não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Temos que ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão ou de amizade. Ela, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. O Papa João Paulo II recebeu Madre Teresa numa audiência privada e nomeou-a embaixadora do Papa em todas as nações. E muitas universidades lhe deram o título de honoris causa. Honoris causa é o título mais importante concedido por uma universidade para as pessoas que se destacaram na contribuição à cultura, à educação, à humanidade. E ela recebeu muitos outros títulos e medalhas do governo dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, ela praticou o verdadeiro cilício, o cilício da alma, né? O cilício de bênçãos. Ela não mortificou o corpo por egoísmo, por fanatismo, mas para ajudar o próximo. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos que há pessoas que se isolam do mundo para evitar, sabe, as tentações, a convivência difícil, mas essa pessoa se torna um peso morto na sociedade, uma pessoa inútil, porque falta coragem de enfrentar as provas, é uma fuga da luta, é uma deserção do combate. A gente lê isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, novamente, há o reforço de que o silício deve ser aplicado à nossa alma, não ao nosso corpo. Esse silício deve fustigar o nosso orgulho. E falando em cuidar do corpo, a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a instrução do Espírito Jorge, está lá no capítulo 11, cuidar do corpo e do espírito. Então, o Espírito Jorge se pergunta, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Precisamos nos autoflagelar para evoluir? E responde o Espírito Jorge, para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo e, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da alma. Então, se o corpo está doente, debilitado, destruído, vai afetar a mente, as emoções, os sentimentos, os comportamentos, e não vamos conseguir cumprir as nossas obrigações
não conseguindo, né, cumprir as nossas obrigações, nós vamos nos sentir fracassados, desanimados, inúteis. Então, diz o Jorge, para que esta prisioneira, ou seja, a alma, possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, saudável, né? Disposto e vigoroso. Ele fala em ilusão de liberdade, porque a nossa liberdade é limitada. Sabe, é como se fôssemos peixes dentro de um aquário. A gente pode se movimentar até um certo limite. E o equilíbrio está nisso, cuidar do corpo e do espírito. E o Espírito Jorge menciona os ascetas, os materialistas e os indiferentes. Então, os ascetas abatem o corpo, maceram o corpo, pensando que com isso vão conquistar a perfeição. Mas não adianta nada martirizar o corpo e não tornar-se menos egoísta, menos orgulhoso, mais caridoso. E os materialistas? Esse é o oposto, né? Que tal a seta que judia do corpo porque acha que com isso vai evoluir rapidamente. E aqui está o materialista, que nem se importa com a alma, só cuida do corpo, esquece a alma. Então, são duas violências, diz o Espírito Jorge, quase insensatas uma quanto a outra. Agir como uma seta ou agir como um materialista. E também tem os indiferentes, que não têm convicção, não têm aquela paixão, aquele entusiasmo de viver, de progredir, vivem com parcimônia, ou seja, com economia, né? Não aproveitam as oportunidades que a vida oferece, são medrosos, preguiçosos. E o Espiritismo mostra essa nossa relação, né? essa relação tão importante entre corpo e alma. Ambos são necessários. Por isso que é indispensável que nós cuidemos de ambos. Há momentos em que a gente vai se preocupar mais com o corpo. Quando a gente está doente, quando a gente está muito cansado, estressado, e há momentos em que a gente, né, está numa condição física melhor e a gente vai cuidar mais do espírito. Ou seja, a gente vai procurar novos conhecimentos, vai fazer cursos, vai fazer uma autoanálise mais profunda para conquistar os valores morais. Então, é um balanço, né? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. E aí, diz o Espírito Jorge, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então, como é que a gente ama a nossa alma? Amar aqui não é no sentido assim de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Não, um amor de cuidado, cuidar do progresso espiritual. Não esquecer que nós somos espíritos imortais. Esse corpo, valiosíssimo, é valiosíssimo, porque ele é o instrumento dessa alma para a gente poder atuar nessa encarnação, aprender e, nos relacionar com as outras pessoas. Mas esse corpo é passageiro. Um dia ele vai envelhecer. Ele é só um instrumento da alma. Então, amar, pois, a nossa alma, mas também cuidar do corpo. Então, amigos queridos, eu gostaria de elevar o pensamento ao alto, agradecendo muitíssimo pelas oportunidades que a vida nos traz, oportunidades de aprendizado, pelos amigos que chegam, atravessam e caminham conosco, que surgem, né, na nossa estrada. Agradecemos pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelo nosso lar.
e pedimos, Senhor, abençoa-nos sempre, sempre, nos momentos difíceis, e tenhamos bastante resignação, paciência, coragem, confiança em Deus e em nós, de que tudo passa, as coisas melhoram, o futuro é melhor, dependendo da nossa atuação hoje. E agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pedindo bênção, Senhor, para todos nós que aqui estamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Uma boa noite, amigos.